Aleluias. Glória a Deus. Diga assim: Deus é bom. Diga: Deus é bom. Amados, pegue comigo no Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Aleluias. Lucas capítulo 16, versículo 19. Se você não tem Bíblia, irmão, pegue uma carona com seu vizinho aí. Aleluias. Evangelho de São Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim, irmãos: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamando e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te do que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, e tu em tormentos. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, e de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e nem os que de lá passam para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que te mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não vierem também para este lugar de tormento. Amém? Quem está entendendo, diga aleluia. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Digam graças a Deus. Olha para mim, irmãos. Esse texto nos mostra 2 tipos de homens que existem sobre a terra: aqueles que se preocupam com a sua vida espiritual, e aqueles que se preocupam com os bens materiais. A Bíblia me diz, irmãos, que este homem rico, ele se preocupava em vestir bem, ele se preocupava em comer bem, ele se preocupava em dar grandes banquetes, quem sabe para a sua promoção própria. Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que havia também um homem chamado Lázaro, que ao contrário desse homem, era miserável, era pobre, não tinha onde ficar. A Bíblia não fala que tinha parentes, provavelmente um andarilho, uma pessoa sem princípio, uma pessoa que as pessoas olhavam para ele, não dava muita importância. Mas aquele homem pensava: se eu for na casa daquele homem, quem sabe eles podem me dar alguma coisa de comer. Mas a Bíblia diz que durante o tempo que a festa se desenrolava, ninguém se lembrava daquele homem mendigo, ninguém olhava para aquele mendigo, ninguém dava nada para aquele mendigo. Era um zero à esquerda, era uma pessoa sem princípio, era uma pessoa sem futuro. Estava ali um homem à margem da sociedade. E a Bíblia me fala, irmãos, que coberto de chagas, feridas imensas no seu corpo. E a Bíblia me diz que os cachorros vinham lamber as suas feridas. Além do fato de ser miserável, ainda era importunado pelos cães, que não lhes dava paz. Talvez as suas chagas sangrava, e aquilo atraía os cães. Amém?
Mas a Bíblia diz aqui, irmãos, que esse mendigo, ele morreu. Não havia ninguém para chorar pelo seu corpo. Não havia parentes que se importassem com ele. Não havia ninguém, quem sabe, para carregá-lo para o sepulcro. Não havia ninguém para olhar para aquele homem e dizer: pobre coitado. A Bíblia me diz que ali estava um homem, irmãos, que morreu. Morreu pobre aos olhos dos homens. Mas olha para mim, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos conhece. Ele sabe aonde nós estamos. Ele sabe como nós estamos vivendo aqui na terra. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele sabe da nossa situação. Não importa se eu não tenha abastância de bens, não importa se eu seja pobre financeiramente, mas o que vai importar, irmãos, é como a minha vida está diante de Deus. A Bíblia diz que esse homem, ao morrer, esse mendigo, ele foi levado pelos anjos de Deus, porque era uma pessoa temente a Deus. Amém, irmãos? Somente pode entrar no céu pessoas que realmente servem a Deus, que amam a Deus, que confessou a Deus, terá direito da vida eterna, do descanso eterno, de estar em paz com o Senhor, gozando daquilo que ele jamais experimentou nessa terra. Muitas vezes nós reclamamos de nossa situação, muitas vezes reclamamos porque sofremos muito. Mas, amados, olha para mim, existem pessoas que sofrem muito mais do que nós. Paulo certa vez disse para Deus: Deus, eu não aguento mais o meu sofrimento. Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta. Em outras palavras, você é rico, Paulo, porque eu tenho cuidado de você, eu tenho abençoado a sua vida. Erga as mãos para o céu, porque tem muitos que não têm a minha presença e que estão sofrendo. Mas a Bíblia diz que também morreu, mas algo que ele não se preocupou foi com a sua alma. Muitas vezes nós nos preocupamos o que nós vamos vestir, o que nós vamos comer, aonde nós vamos morar, se temos carro, se não temos carro, se temos comida, se não temos comida, porque ela é eterna. Para onde nós determinarmos a nossa alma em vida, ela vai, irmãos. Amém. Esse homem se preocupou com a sua alma, jamais se preocupou com a sua vida espiritual. Ele se preocupava assim em vestir bem, em comer bem, em ter muitos amigos, entre aspas. Porque muitas vezes nós arrumamos muitos amigos, entre aspas, só para comer o nosso dinheiro, só para viver às nossas custas. Mas se precisarmos dele, nós vamos descobrir que ele não é amigo coisíssima nenhuma. Mas esse homem rico, ele não contava com uma coisa, irmãos: que o dinheiro que ele tinha não podia comprar a entrada no céu, que o dinheiro que ele tinha não podia refrescar ele lá no inferno queimando nas chamas, que o seu dinheiro não podia comprar um ventilador para refrescar a sua alma, que o dinheiro que ele tinha não poderia comprar uma geladeira para tomar uma água gelada onde ele estava, que o dinheiro que ele tinha não poderia comprar a saída dele daquele lugar. Ele descobriu que ele era um completo miserável espiritual.